Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos falar hoje sobre um pouquinho sobre família. Peço que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vou já falar o versículo. Gênesis 1, 26 ao 29. Gênesis 1, 26 ao 29. Nós vamos ler alguns versículos. Então você vai deixar sua Bíblia aberta depois que a gente começar a ler. 1, 26 até o versículo 29. Amém. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multiplique-se e encha toda a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ponto. Por que eu comecei por esse versículo? Porque eu acredito que a minha família ela é o reflexo das gerações futuras. Eu acredito que a minha família ela vai refletir, sabe, aquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que está sendo ensinado para o meu filho e futuramente, se Deus permitir, mais outros filhos. Porque é até engraçado quando a gente fala hoje que as famílias elas não estão mais com 2, 3, 4 filhos, né? Porque antigamente você vê, talvez os seus pais ou os seus avós tiveram 5, 6, 7. E aí essas pessoas elas carregam, sabe, principalmente o legado que os seus pais ensinaram. Eu acredito que se nós lembrarmos um pouquinho da nossa família, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a gente tem algo para falar, a gente tem algo para lembrar, seja de bom ou seja algo que não foi bom, né? É por isso que eu acredito que nós temos uma grande responsabilidade de levarmos, sabe, essas gerações futuras a caminharmos no caminho de Deus, porque hoje nós conhecemos o Senhor. Hoje nós servimos a Deus. Todas as pessoas que aqui estão conhecem a Jesus. Conhecem o caminho da salvação. Conhecem o caminho correto. Então eu acredito que nós somos o reflexo para as próximas gerações. E aí eu comecei porque Deus ele diz: façamos o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. E aí ele disse: criou Deus o homem e a mulher. É o primeiro ponto. A partir para uma família, homem e mulher. E aí Deus disse: olha, multiplique, multiplique, multiplique e tenha domínio sobre o que está sobre a terra. E aí eu paro um pouquinho para pensar, e eu fico pensando, será que a família, o homem, o ser humano, ele está sobre esse domínio hoje? Será que ele tem esse domínio? Será que o ser humano hoje tem, sabe, o poder de dominar as coisas? Ou será que o ser humano, será que a família não está sendo dominada? Como assim? Será que nós não estamos invertendo os valores? Ao invés de ensinar, às vezes os nossos filhos estão querendo nos ensinar. Ao invés de educar, às vezes os nossos filhos ele quer nos repreender, nos educar em alguma coisa. Parece que as coisas estão mudando de uma forma que a gente nem está percebendo. Porque de uma certa forma, e eu espero que nos nossos lares isso não tenha entrando, mas parece que as coisas seculares, as coisas do mundo, ela começa a entrar nos lares dos cristãos devagar, sorrateiramente. E aí começa a inversão de valores.
Ao invés da família ensinar, ao invés da família educar, ao invés da família saber orientar, é ao contrário. Às vezes os filhos, através de um celular, ele começa, não tem que fazer assim, não. Não, eu vi lá na internet que a gente tem que fazer assim. E aí, às vezes, acaba que os pais, eles começam a aceitar as ideias dos filhos. Mas será que nós, seres humanos, adultos, não temos a capacidade de ensinar os nossos filhos? Sim, claro que nós temos. E aí eu quero, sobre essa passagem, sobre esse início, de nós sermos a imagem de Deus, de nós aprendermos mais do Senhor, de nós buscarmos mais o Senhor. É por isso que nós temos que transmitir, sabe, o reflexo da palavra de Deus para os nossos filhos. E aí eu vou pegar uma família a qual Deus ele representou, a qual Deus ele chamou na terra para justamente nos ensinar. De qual forma? De várias formas. A gente vai falar um pouquinho sobre Abraão. Então, em Gênesis ainda, abra sua Bíblia lá em capítulo 12. Capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Olha o que o Senhor disse. E o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela, e da casa de seu pai, e vá para a terra onde lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão e pediu para que ele saísse do meio da sua parentela. A Bíblia diz que o homem ele vai sair da casa de seus pais e vai se unir à sua esposa, e ali ambos serão uma só carne. Ali começa o início de uma família. Deus ele criou a família no início, desde a criação, homem e mulher. E ele deu a ordem de multiplicar. E Deus agora está tirando Abraão do meio da sua parentela. Abraão com certeza carregava algum legado dos seus pais. Abraão com certeza tinha algumas marcas em sua vida de seus pais. Mas através de Abraão, Deus queria fazer todas as famílias dessa terra serem benditas. Mas como que Abraão começou a entender o projeto de Deus? Porque primeiro Abraão, ele escutou. Ele ouviu a voz do Senhor. E ele disse, se Deus está me chamando, eu vou. E eu acredito que para Abraão foi um grande desafio. Mas ele acreditou no que Deus era possível fazer na sua vida, mesmo aos olhos dos homens sendo impossível. Por quê? Se Deus disse que em Abraão todas as famílias serão benditas, e que em Abraão e Sarai, em Sara, e seria uma grande nação. Mas como seria uma grande nação? Porque Sara era estéril, mas Abraão creu. Eu acho que o primeiro ponto de uma família é quando ela escuta a voz do Senhor. É quando ela escuta e ela acredita. Porque não importa quem está ao seu lado, não importa o que as pessoas vão dizer, mas se você ouviu a voz de Deus, se você acredita nas promessas de Deus que Ele tem para a sua família, esse é o primeiro ponto-chave de tudo vai dar certo. Porque se a gente acreditar, se a gente crer, se a gente confiar nas promessas de Deus, pode ter certeza que elas vão se cumprir. Mas irmão, você não sabe como está a minha família. Eu não sei. Realmente, talvez eu não sei como que está com seu filho. Talvez eu não sei como que está com a sua esposa. Talvez não sei como que está com seu esposo. Mas o Senhor sabe. E se você está aqui é porque você tem promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus, elas vão se cumprir. E aí Abraão, ele acreditou na promessa de Deus. E ele saiu. E eu acredito que no meio do caminho, porque a Bíblia vai dizendo que aqui, através dos capítulos, vários relatos vão acontecendo. Logo depois, Abraão, ele saiu e ele foi para a terra do Egito. E não era ali para ele ficar, porque houve fome e ele foi procurar alimento. Mas depois, Deus tirou ele da terra do Egito, porque não era para ali. E aí depois, Abraão seguiu viagem. E acredito que os tempos foram se passando, e eu acredito que bateu uma dúvida em Abraão. Mas como que o Senhor me prometeu que
seria uma grande nação através de mim e de Sarai. Sendo que a minha esposa, ela não pode gerar filhos. E aí, muitas das vezes, eu acredito que no nosso dia a dia, nas conversas que a gente tem com as pessoas ao nosso redor, eu acredito que na nossa convivência com as pessoas do mundo, e aí a gente, às vezes, acaba compartilhando o projeto que Deus falou ao nosso coração, falou através, sabe, do Espírito Santo para a nossa família, e às vezes a gente acaba revelando essas promessas para as pessoas, e aí essas pessoas também não acreditam em Deus, às vezes as pessoas são incrédulas, e aí através disso começa a colocar dúvidas e incertezas no nosso coração. E aí no capítulo 16, não precisa você abrir, só leia juntamente comigo. Então Sarai disse a Abraão, filhos, então Sarai diz a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar luz, de dar filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim ela possa ter filhos por meio dela. Como que pode? Se Deus é o Deus do impossível, se Deus é o Deus que prometeu algo para Abraão e Sarai, e como que agora ele não é capaz de realizar? Como que Deus não é capaz de fazer com que Sara, ela gere filhos? E aí eu imagino que através, talvez, sabe, de uma dúvida, através de uma incerteza, talvez através, sabe, de pessoas falando ao seu ouvido, não, talvez o plano do Senhor é justamente essa serva que você trouxe lá do Egito, talvez é ela, através dela, você gerar filhos para Abraão. Não é assim que Deus faz. Deus, ele não dá jeito nas coisas. Deus, ele resolve as coisas. Deus, ele não é um Deus que vai pegar uma coisa, de dar um jeitinho ali, e através daquele jeitinho começar a fazer o plano dele agir. Não, se Deus prometeu, ele vai fazer. E aí, através das nossas decisões, através, sabe, de tomar uma decisão sem consultar o Senhor, tomar uma decisão sem orar a Deus, sabe, não ter aquela intimidade com Deus, essa decisão ela pode impactar fortemente na nossa família. Através de uma decisão, através de um ato que a gente possa cometer, e esse ato for errado, sem a direção de Deus, ela pode gerar problemas futuros, como gerou. Porque Abraão, a gente não deve jogar a culpa só em Sara, porque a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E o homem, qual é o papel do homem? O homem é o cabeça. O homem é a pessoa que, principalmente, ele tem que ouvir a sua esposa, mas ele tem que ouvir e ele tem que orar ao Senhor. Se ele não tem o discernimento daquilo que a sua esposa está falando, se é certo ou errado, se é de Deus ou não é, ele deve orar ao Senhor. E Abraão, aqui a Bíblia diz que simplesmente concordou. Então, muitas das vezes, é muito fácil a gente pegar e transferir a nossa responsabilidade de homem, de provedor, a nossa responsabilidade de, sabe, de cuidar, de proteger a nossa família e simplesmente jogar para a nossa esposa, dizer, não, foi a minha esposa que mandou fazer assim. Assim como Adão, ele fez, não, foi a mulher que tu me deste, Senhor, que me deu da fruta para eu comer. E aonde que está a responsabilidade do homem? Aonde que está, sabe, a responsabilidade do homem, do cabeça do lar, de orar ao Senhor, de, sabe, clamar ao Senhor, de jejuar, de se colocar na posição e dizer, não, amor, a gente vai orar ao Senhor. Não, a gente vai consultar o Senhor. A gente vai saber se isso realmente é de Deus. Porque me parece que Sara e Abraão mutuamente concordaram com aquela ideia e simplesmente colocaram ela em prática. Porque eu acredito que se os dois tivessem orado, se os dois tivessem, sabe, pedido uma resposta ao Senhor, você acha que Deus não tinha falado? Claro que tinha falado. Só que muitas das vezes a gente vive num tempo onde o celular, hoje ele tem um modelo de acelerar o áudio. Então hoje nós podemos ouvir um áudio em velocidade 2. Hoje nós temos o poder e o controle de acelerar uma história, de acelerar um vídeo. Porque nós estamos vivendo numa geração imediatista. Nós estamos vivendo num momento, num século, onde as facilidades deveriam ser em benefício para o cristão. Hoje ela está se tornando um malefício. Hoje a facilidade de você ter um celular, a facilidade hoje de você ter acesso a outras coisas, ela está prejudicando a geração. Porque a geração está sendo dominada. A geração não está mais dominando, ela está sendo dominada. E aí onde há o risco.
Como que a geração está sendo dominada? Quando nós gastamos mais tempo no celular do que com a palavra de Deus. Quando nós gastamos mais tempo no futebol, quando nós gastamos mais tempo numa atividade física do que com a nossa própria família. Quantas vezes o seu filho, o meu filho, disse: pai, vamos brincar? Quantas vezes a sua filha, a filha da minha esposa, que ainda não veio, mas vai vir, em nome de Jesus, estou profetizando. Amém? A Viviane até olhou, né? Não, é porque vai vir. Porque eu não quero só um filho, a não ser que seja da vontade do Senhor. Porque muitas das vezes, só voltando aqui, só abrindo um parênteses, a gente diz assim, hoje parece que ter filhos, parece que construir uma família, parece que ter mais de um filho se tornou um peso. Eu não quero mais de um filho. E eu entendo e respeito aqueles que não querem. Não tenho nada contra isso. Eu é que quero. Eu e a Viviane. Mutuamente a gente tem esse consenso. E vai ser na hora de Deus. Mas parece que o seu não querer, você quer implementar na cabeça das pessoas também. Não, você não tem que ter mais de um filho, porque é difícil. Como que é difícil? Educar, gastar tempo, se preocupar, orar, jejuar pelo seu filho. É isso que é difícil hoje? Porque eu acredito que hoje as famílias, ela pode até passar por dificuldade financeira, mas não como antigamente. Se você for lembrar, se você for perguntar aos seus familiares do antepassado, eles vão dizer que um ovo repartia para 4 pessoas. Eles vão dizer que não tinha uma roupa para vestir para sair, porque aquela roupa era única e ela já estava rasgada e já estava velho. Qual é hoje o dia, qual é o seu filho, qual é você, qual é eu, que nós vestimos roupa com remendo? Não tem. Ninguém mais veste uma roupa com remendo. Ninguém leva uma roupa para uma costureira e botar ali um remendo. Então não é dificuldade, pelo contrário, hoje nós temos mais facilidade. Hoje nós temos mais facilidade de criar os nossos filhos, mas hoje voltamos para a parte do domínio, nós estamos sendo dominados. Nós estamos sendo dominados pelo sistema que está lá fora e que diz, não, hoje é só um filho e você tem que educar do jeito que o governo diz que tem que ser educado. Não, não, pelo contrário. Você tem que educar, como diz a palavra de Deus, com vara. Irmão, você está ensinando a eu só bater no meu filho? Não, mas de vez em quando é necessário. Talvez o conselho tutelar, talvez o governo, talvez os famosos vão dizer, não, você não deve bater no seu filho. Não, você não deve ensinar o seu filho a trabalhar desde cedo. E nós temos que ensinar o quê? Se nós estamos forjando o caráter dos nossos filhos, para que, se nós não ensinarmos ele aqui com vara, o mundo lá fora vai ensinar com lei. O traficante, as pessoas que estão lá fora, que fazem o mal, eles vão ensinar o caminho do mal. Então nós, como os pais, nós temos essa responsabilidade. Mas nós, pais cristãos, estamos fugindo dessa responsabilidade porque é muito mais fácil nós darmos um celular para os nossos filhos e educar eles através do celular, do que gastar tempo. Muitas das vezes, dos nossos filhos, nós vamos ouvir bobagens. Muitas das vezes nós vamos ouvir dos nossos filhos coisas que não faz nenhum sentido. E é por isso que, por causa dessas bobagens, por causa dessas coisas que não têm sentido, nós o afastamos ele de nós? Não, pelo contrário. Porque hoje eu vejo o reflexo dos meus avós, que a minha mãe cuida, e o meu avô tem hora que fala coisa que não faz sentido nenhum. A minha avó tem hora que fala coisa com coisa que não tem entendimento. Mas nós estamos caminhando para aquela idade. Nós estamos caminhando para aquele momento. A minha mãe hoje tem paciência com os pais dela. Será que os nossos filhos vão ter paciência com nós? Será que se nós não paramos 5 minutos, se nós não paramos meia hora para ouvir, para dar, sabe, um pouquinho de atenção aos nossos filhos, para ouvir as bobagens deles, você acha que eles, quando tiver adulto, quando nós tivermos idosos gagá, será que eles vão parar para ouvir as nossas bobagens? Será que... Não, para e pensa um pouquinho. Eu fico observando como a minha mãe, ela ama tanto os pais dela. Como a minha mãe, ela cuida tão bem.
Como a minha mãe, ela se dedica a cuidar dos seus pais. Porque um dia eles cuidaram dela. Um dia mesmo na dificuldade, mesmo sabe, ali na falta do alimento, mesmo sem ter o conhecimento da palavra de Deus, mesmo sem conhecer a Cristo, eles dedicaram em educar a minha mãe. E a minha mãe me educou. Porque eu carrego as marcas do ensinamento dos meus pais. Eu carrego as lições, as peias que eu levei dos meus pais. Foram ruins? Foram não. Foram muito boas. Eu carrego os ensinamentos. Porque hoje eu tenho uma família. Porque o Senhor me prometeu uma família. O Senhor disse através de Abraão que todas as famílias serão benditas. E chegou até mim. Mas também eu carrego os ensinamentos dos meus pais. E hoje eu tenho uma responsabilidade maior de deixar um legado, de ensinar o meu filho, os meus filhos que vão vir, e ensinar agora retamente na justiça de Deus. Eu tenho a obrigação, eu tenho o dever, a minha esposa, de educar o meu filho nos caminhos do Senhor, para que ele ensine os seus próximos filhos. E assim, como Abraão até José, nós vamos ver ensinamento, porque nós somos o reflexo das gerações futuras. Guarde isso no seu coração. A sua família, ela vai refletir aquilo que você ensinou hoje. Ela vai refletir nas gerações futuras. Porque o seu filho, ele vai se lembrar, o meu pai me bateu, mas também através desta correção, ele me ensinou que eu não devo fazer isso. A minha mãe, ela gastou tempo e ela me disse que eu devo me guardar para o meu marido. O meu pai me ensinou que eu devo respeitar as filhas alheias, como a minha mãe disse. A minha mãe sempre ela disse, olha, quando você for namorar, você respeite as filhas alheias. Ela sempre falava isso. Ela sempre falava porque o meu pai respeitou ela. E eu carrego isso até hoje, eu vou ensinar para o meu filho. Porque nós temos que deixar legados aqui na terra. Nós temos que deixar legado porque não tem pai melhor, não tem pai maior do que o próprio Deus. Que Ele não chama mais nós de servos, mas sim como filhos. E Ele nos participa, e Ele chama para nos participar da mesa. Ele chama para nos participar da mesa. A mesa, ela tem comunhão. Qual foi a vez, qual foi a hora, qual foi o momento que você sentou na sua mesa, orou, agradeceu pelo alimento? Foi hoje? Amém, glória a Deus. Qual foi esse momento de comunhão que você e eu tivemos com a nossa família? Foi ontem? Está com um mês? Faz tempo? Está na hora da gente voltar a ter essa comunhão com os nossos filhos. Está na hora da gente voltar a ter comunhão com a nossa família. Está na hora da gente deixar a televisão de lado e sentar na mesa e orar. Lá em casa eu não vou dizer que é perfeito. Mas eu sempre acho muito bonito o meu filho ele dizer, quem vai orar? E aí nós sempre, não, hoje é você. Aí ele não sabe orar, ele diz assim, mamãe me ensina. A Viviane vai lá e ensina. E eu disse para a Viviane, todo dia de manhã, quando você levantar com braia, lê um versículo da palavra. Só um versículo. Só um versículo. Talvez você ache muito pouco, ou talvez você ache que é muito tempo. Porque a gente está numa correria, a qual está justamente o mundo lá fora, ele está numa correria tão desenfreada, que a gente tem que fazer tanto, mas a gente não faz tanto para a nossa família. E aí, nessa correria, no dia a dia, não, eu já acordei em cima da hora, eu não tenho tempo para ler um versículo da palavra de Deus com você, filho. Vamos deixar para amanhã, e aí os tempos vai se passando. Porque Deus prometeu para Abraão que todas as famílias serão benditas neles. Mas Abraão deu exemplo. Qual foi o exemplo que Abraão deu? Exemplo de fé. Qual foi o exemplo que Abraão deixou? De perdão. Qual foi o exemplo que Abraão deixou? De ser provado por Deus e ainda assim não negar o seu Deus. É esse exemplo que Abraão deixou. Abra juntamente comigo, lá em Gênesis capítulo 32, versículo 9. Então não se esqueça, nós, a minha família, é o reflexo para gerações futuras.
Olha o versículo 9 em diante que diz assim. Eu vou ler pela a Bíblia que está no telão, que a minha aqui é mais atualizada, que eu acredito que seja a mesma dos irmãos. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, toma-te a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Versículo 10, perdão. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Versículo 11. Livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha a me ferir e a mãe com os meus filhos. Versículo 11. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar. Só um instantinho. Isso aqui não foi uma promessa que Deus fez a Jacó, mas foi a Abraão, que em todas as famílias serão benditas, e que Deus faria através de Sara e Abraão uma grande nação. E aí, olha, o neto de Abraão está falando a promessa de Deus, através de uma oração. E farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou o que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Versículo, pronto, só até aí. Aqui, meus irmãos, Jacó, ele estava justamente planejando se encontrar com seu irmão. Todos nós sabemos um pouquinho da história de Jacó. Jacó enganou seu irmão Esaú e tomou a sua primogenitura. E ali, você vê, quanto tempo Jacó viveu longe do seu irmão? Você tem algum irmão que precisa pedir perdão? Você tem algum familiar que você precisa pedir perdão? Seus filhos, você precisa pedir perdão a eles? Filhos, precisa pedir perdão aos pais? Essa é a noite de você refletir um pouquinho. Falou algo que não devia, fez algo que não devia. Olha o que Jacó, eu imagino o tormento que Jacó viveu. Porque ele cresceu ouvindo falar de um Deus a qual abençoou o seu avô e a qual abençoou o seu pai. Mas aí Jacó, ele estava fazendo totalmente errado, totalmente daquilo que era agradável aos olhos do Deus a qual ele servia, a qual os seus antepassados serviu. E eu imagino o quanto tempo Jacó, guardou no seu coração aquele peso. Tem algum peso no seu coração nessa noite? Tira esse peso do seu coração. Como que eu posso tirar esse peso do meu coração, meu irmão? Pedindo perdão. Pedindo perdão. Se arrependendo daquilo que fez. Porque Jacó, ele temia, porque ele sabia o que tinha feito ao seu irmão. E aí Jacó orou ao Senhor, a oração, com as palavras que Deus tinha falado ao seu avô. E aí depois Jacó se encontra com seu irmão e os dois se abraçam, e os dois ali, reafirma novamente aquele laço familiar, e realmente, novamente, ele se encontra, e ele, se reconecta e tem uma aliança firmada novamente. Os dois ali agora têm as suas diferenças. Os dois agora não vão mais caminhar junto, mas os dois estão unidos. E é muitas das vezes essa falta de união que tem faltado dentro dos lares cristãos. Dentro dos lares cristãos. Dentro do nosso lar. Porque preferimos muitas das vezes passar uma noite, passar 2 dias, passar uma semana brigado com a nossa esposa, brigado com os nossos filhos, do que simplesmente parar e refletir e pedir perdão ou refletir se aquela decisão foi correta. Hoje eu não tenho uma família numerosa, mas eu carrego sobre mim uma responsabilidade de orientar outras pessoas a desempenhar um trabalho bem feito. E eu me preocupo para saber se aquilo que eu estou ensinando, se está sendo realmente o correto. Eu me preocupo para saber se
aquilo que eu estou falando realmente é coincidente da vontade do Senhor. Porque eu fiquei pensando, Senhor, eu tenho que pregar de início logo sobre a família? Será que eu estou capacitado para fazer isso? Será que eu sou exemplo para, sabe, o meu filho? Será que eu sou exemplo para a igreja? E eu fiquei pensando, será que realmente teria que ser eu nessa noite para pregar sobre família? Uma pessoa que é tão falha, uma pessoa que sabe aonde erra, sabe, eu sei dos meus defeitos, eu sei dos pecados que cometo. E o Senhor me confirmou quando o pastor ele falou o versículo que eu falei aqui sobre Abraão. Porque assim como Abraão errou, eu também erro. Assim como Abraão tomou uma decisão sem consultar o Senhor, eu também já tomei uma decisão sem consultar a Deus. Mas é através dessa decisão, é através desse erro, que ele vai servir de ensinamento. Porque eu não vejo mais Abraão errando como ele errou ao se deitar com sua serva. Então, não ter brecha, porque nosso Deus é um Deus misericordioso, sim, amém, é um Deus misericordioso, mas não ache que porque é um Deus misericordioso que eu tenho que errar todo dia. E eu não estou falando de errar, falando às vezes uma palavra, ou até mesmo muitas das vezes mentindo, ou até mesmo muitas das vezes se estressando. Mas eu estou falando sobre um erro a qual pode impactar a sua família. Eu estou falando de um erro a qual pode impactar o seu ministério. E eu não vejo mais Abraão errando até a sua morte. Mas eu vejo Abraão, acredito que cada vez mais se aproximando de Deus. Porque não tem como o homem não ser íntimo de Deus, a qual tem a coragem de sacrificar o seu filho ao seu Deus. Nós temos sacrificado a nossa família para o Senhor. E quando eu falo de sacrificar a nossa família para o Senhor, eu não estou falando que nós temos que pegar e viver dentro da igreja 24 horas. Mas eu estou falando de ensinar a orar. Eu estou falando de ensinar sobre os costumes e sobre os valores de ser cristão. Eu estou falando de ensinar os nossos filhos, sabe, o valor de ser cristão. O valor de carregar o nome de Cristo. Nós não carregamos mais o nosso nome, mas carregamos o nome de Cristo. Você pode dizer assim, mas meu irmão, o meu filho não quer ouvir falar de Cristo. Então faça ele ouvir através de oração. Você acha que Deus ele não tem a capacidade de pegar a sua oração e levar ao coração do seu filho? Ele tem. Assim como Deus, ele é um Deus do impossível. E ele fez com que Sara gerasse vários filhos. Porque não foi só Isaac. Não é só Isaac que é filho de Sara. Mas toda essa geração. Porque foi assim que Deus prometeu. E Deus prometeu para Josué que ele e a sua casa serviria ao Senhor. Você está servindo a Deus. E por que nós achamos que a nossa casa não pode servir a Deus? Nós estamos incapacitando Deus? Nós estamos sendo incrédulos quando nós dissemos que Deus não tem a capacidade, Deus não tem o poder de tirar o meu filho da droga. Nós estamos, tornando Deus incapaz de fazer o impossível. Nós estamos tornando Deus. Porque, meu irmão, se eu e você, nós estamos aqui, você imagina quantas pessoas não olharam para nós e disseram, esse daí não tem capacidade de servir a Deus. Esse daí que vive nas drogas, esse daí que mente, esse daí que não respeita a sua esposa, como que esse homem pode ser um pastor? Como que esse homem pode ser um irmão? Mas olha você aqui, olha eu e você aqui. Então Deus é um Deus do impossível. Porque eu acredito que eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Você é um milagre de Deus. Então olhe como Jacó começou. Jacó orou a Deus. Será que Jacó aprendeu do nada a orar a Deus? Não. Jacó teve o exemplo do seu pai. Jacó teve o exemplo do seu avô. E aí Jacó passou isso para frente. Por mais que Jacó errou, eu acredito que Jacó passou para os seus filhos que não deveria fazer o que ele fez. Porque dos seus filhos, um se tornou governador. Quem foi? José. E olha o que José sofreu.
Olha o que José passou. José foi vendido pelos seus irmãos. E aí, mais uma vez, nós vamos sobre a palavra perdão. Por que a palavra perdão, ela se repete tantas vezes na palavra de Deus? Porque a palavra perdão, o Senhor Jesus, ele falou tanto. Quando Pedro perguntou que quantas vezes deveria perdoar o seu irmão? 70 vezes 7. Eu te digo por que a palavra perdão ela é tão importante na vida do cristão. Porque se você não consegue perdoar o seu irmão, ou o seu filho, a sua filha, ou a sua esposa que errou com você, se nós não conseguimos perdoar, como que nós vamos morar no céu com ele? Como que a gente vai morar com uma pessoa que a gente não consegue perdoar aqui na terra? Como que nós vamos morar no céu se a gente guarda rancor e mágoa das pessoas? Meu irmão, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Olha o que os irmãos fizeram com José. Olha o que os próprios irmãos fizeram com José. Venderam José, por quê? Por nada. Mas através desse erro que essa pessoa cometeu com você, Deus ele tem um plano para fazer lá na frente. Deus tem um plano que ele já escreveu e vai se cumprir lá na frente, você só não está entendendo agora. E se a gente não perdoar, se a gente não deliberar o perdão do nosso coração, não tem como a gente entender a vontade de Deus. Não tem como a gente entender o plano de Deus para a nossa vida. Porque aquela mágoa, aquele coração ferido, aquele coração machucado, aquele coração cheio de rancor, impede da voz de Deus penetrar aqui dentro. Impede, meus irmãos. Talvez hoje não tenha ninguém aqui que precisa deliberar o perdão. E amém, glória a Deus por isso. Mas talvez um dia nós vamos nos encontrar nessa situação. Talvez um dia alguém vai caluniar contra você, sem mesmo ter feito nada contra essa pessoa. Mas Deus vai te ensinar através disso, a deliberar o perdão. Talvez um dia o seu familiar vai te machucar, vai te ferir com palavras. E você vai demonstrar que o amor de Deus está sobre a sua vida. Você vai demonstrar que você é a imagem e semelhança de um Deus que nos perdoou. Você vai se lembrar. Eu vou me lembrar que Deus me perdoou. Mesmo muitas das vezes, eu tendo falado coisas que não devia contra Deus. Eu muitas das vezes tendo feito coisas que desagradavam ao meu Pai Celestial. Eu muitas das vezes tendo vendido o meu próprio Deus por um prato de lentilhas. Eu vou me lembrar que na cruz Ele me perdoou. Eu vou me lembrar que Ele suportou toda aquela dor, todo aquele escravo, ferindo a sua mão, todas aquelas pessoas julgando, culpando, todas aquelas pessoas cuspindo na sua cara, todas aquelas pessoas chicoteando, dizendo crucifica, mesmo sem ele ter um pecado, mesmo sem Deus ter um pecado, ele suportou tudo por nós. Ele suportou porque ele queria nos ensinar o valor de um perdão. Ele queria nos ensinar o valor de um amor realmente verdadeiro. E ele diz muito mais ainda, que não tem amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Então Deus ele nos ensina que realmente ele nos amou, mesmo nós, muitas das vezes, tendo nos negado. E aí, muitas das vezes nós olhamos para Judas e diz, não, eu não sou Judas que traí Jesus, mas nós somos Pedro que negou o Senhor. Qual da vez que a gente não já negou o Senhor? Quando a gente tem vergonha de pregar o Evangelho, porque a gente tem medo ou vergonha do que o amiguinho ou do que a coleguinha vai dizer, ou do que aquele ambiente não é propício para isso. A gente nega Jesus quando a gente tem uma missão para fazer e a gente olha para aquela ruma de pessoa que está lá e diz, não, mas aquelas pessoas não sei se vão aceitar. A gente nega o Senhor. A gente nega Jesus quando a gente diz, não, hoje eu não vou à igreja porque eu tenho uma pessoa aqui em casa e eu não quero convidar ela porque ela é de outra religião. A gente está negando a nossa própria fé. Então, olha o que José fez. Ele tinha exemplo de perdão. José tinha exemplo de perdão. Você acha que foi fácil para José perdoar os seus irmãos? Se coloque no lugar de José. Vamos se colocar um pouquinho no lugar de José. José agora ele está sobre, um alto. José é sobre todos. José, ele governa. José, ele tem um poder para mandar prender os seus irmãos.
José ele pode fazer o que ele quiser, porque ele é governador do Egito, ele só está abaixo de Faraó. Mas olha o que José faz. Depois que ele reencontra os seus irmãos. Irmãos, depois que a gente reencontra uma pessoa que nos machucou, depois que a gente reencontra uma pessoa que nos feriu, a gente tem um baque. A gente olha para aquela pessoa, a gente relembra tudo que aquela pessoa fez, fala, puxa vida, essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu. Mas eu tenho algo mais valioso dentro de mim, que essa pessoa não carrega. E é por isso que eu vou perdoar ela. Você carrega o amor de Deus. Nós carregamos o amor de Deus. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus. O Consolador. Que quando essa pessoa te feriu, quando essa pessoa te machucou, o Consolador estava lá para te consolar, para te consolar. O Consolador ele estava lá para sentir a tua dor, porque o Consolador ele é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus através do Espírito Santo. É o próprio Deus dentro de nós sentindo a dor. Não tem como a gente dizer que a nossa dor, que o ferimento que está no nosso coração é maior do que o de Jesus. Não é. Porque o de Jesus foi de toda a humanidade. O nosso é de uma pessoa, de duas, de três. E aí você diz assim, não, eu não tenho capacidade de perdoar essa pessoa, eu não consigo perdoar essa pessoa. Mas nessa noite que você está ouvindo a palavra de Deus, você também que está através dessa live, você tem o poder de perdoar. Se o amor de Deus estiver dentro de você, não, hoje eu não tenho o poder de perdoar essa pessoa, então você não tem o amor de Deus. Então Deus ele te convida para nessa noite se aproximar mais dele. Deus te convida nessa noite para entender o sofrimento que ele passou por todos, sem exceção de ninguém. Porque Deus morreu por todos. Nem todos vão ser salvos, mas todos têm a oportunidade de entender o plano de salvação. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque Deus ele rasgou o véu justamente para que todos tenham livre acesso a ele. Ninguém pode chegar no dia do julgamento e dizer que eu não conheço Jesus. Porque através de algum canal, através de alguma pessoa, você ouviu falar de Jesus. Então, se você não tem a capacidade de perdoar, como Esaú perdoou seu irmão, como José perdoou os seus irmãos, como Deus nos perdoou, como o pai do filho pródigo perdoou ele de ter saído de casa, talvez você ainda não entendeu o amor de Deus que está derramado sobre toda a humanidade. Ninguém pode dizer que Deus não amou, porque Deus o amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós. Como que a gente pode dizer que Deus não nos amou? Como que a gente pode, dizer que Deus não é pai? Como que a gente pode dizer que a gente não tem exemplo de pai, se não tem amor maior do que este? Não tem um pai maior do que este que tirar o seu filho de perto, do lado direito, e jogar na humanidade. Para essa humanidade trucidar Jesus. Para essa humanidade, que nós fazemos parte dessa humanidade, rasgar Jesus pelos nossos pecados. Como que a gente pode dizer que Deus não é bom? Como que você pode dizer que a família não é um projeto de Deus? É um projeto de Deus, sim. A família ela é um projeto do Senhor. E aqui eu vou encerrar porque já está passando o tempo. Mas antes de encerrar, eu quero falar aos filhos. Talvez o meu filho que está ali atrás na salinha, talvez ele não escute, talvez ele não entenda. Mas Davi, André, Débora, os 2 filhos do irmão Antônio, os outros que estão aqui, eles vão entender. Por quê? Porque eu carrego o ensinamento dos meus pais na idade deles. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, que diz assim, versículo 5, perdão. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze, nem desanime quando você é repreendido por ele.
Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. É para a disciplina que vocês perseveraram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai ama, não corrige. Vocês que estão aqui, jovens, se os seus pais corrigiram vocês, foi para o bem de vocês. Se o seu pai lhe bateu, porque ele queria lhe ensinar algo. Se o seu pai tirou algo, botou você de castigo, é porque ele queria ensinar alguma coisa a você. Se os nossos pais não tivessem nos ensinado, a gente não estaria aqui. Se Deus não nos corrigisse, nós não estaríamos aqui. Então aceite a correção dos nossos pais. Aceite a correção dos pais de vocês. Porque se os pais de vocês não corrigirem, o mundo corrige com lei. O mundo corrige com lei. E lei pesada. Tanto a justiça dos homens, como outra justiça que eu não preciso falar aqui. Que você já tem entendimento. Então, se os seus pais não corrigirem vocês nessa idade, pode ter certeza que o mundo vai corrigir. E pode ter certeza que Deus, vocês conhecem o amor de Deus, vocês sabem do amor de Deus, Ele nos corrige. Porque Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então aceite a correção do Senhor. E não se esqueça, pais, eu me incluo dentro deles, porque também sou pai. Nós somos o reflexo para gerações futuras. Assim como Abraão, assim como José teve o reflexo da criação dos seus pais, do seu avô e do seu bisavô. Pode ter certeza que José carregava as marcas dos ensinamentos lá do seu bisavô, que foi passado de pai para filho, de geração para geração. Também nós temos essa missão de entregar uma geração mais na frente, sabe, pautada na palavra de Deus, sabe, não tendo vergonha de carregar a Bíblia. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia, jovens. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia, pais. Carregue, aonde você for. Eu vou para um almoço. Carrega a Bíblia dentro do carro, dentro da bolsa. Não é misticismo, mas é o valor que você dá para a palavra de Deus. Não, mas eu tenho a Bíblia em celular. Amém. Eu sou dos mais antigos, eu gosto da Bíblia de papel. Porque eu carrego coisas antigas que meus pais me ensinaram, que eu vou levar para o resto da minha vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.